a minha gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. Agradeço a essa equipe do MASB, a equipe técnica do MASB, a própria MASB, pela oportunidade de estar falando aqui para vocês. Sempre um prazer renovado estar entre amigos, entre colegas, entre acadêmicos, né, pessoas que a gente conhece, colegas de militância, saudar a mesa anterior, a pessoa da professora doutora Marinalva Fernandes, saudar a todos e todas que integram, que participam, né, assistindo a essa live, fazer os devidos, já foram feitos os devidos ajustes, né, sou doutorando em História pela UF, e sou docente da UNEB Campus 6 há algum tempo, e desde então a gente vem lidando com as questões referentes ao território do Alto Sertão da Bahia. Hoje é meu objeto de pesquisa e, portanto, é a partir dele que eu quero trazer algumas pequenas reflexões, esperando, assim, contribuir, né, para a temática geral da mesa e colaborar no sentido também de subsidiar as discussões dessa Primavera de Museus 2020, né, o 14ª Primavera de Museus do IBRAM, e, portanto, é uma oportunidade extremamente gratificante, né, essa possibilidade de estar partilhando algumas reflexões com vocês nessa noite. Só um minuto que eu vou compartilhar a minha tela, e a partir dela eu vou compartilhar com todos e todas algumas reflexões que me são caras, e devo de antemão reiterar a advertência que eu fiz, ou seja, a proposta que eu tenho para a reflexão dessa noite, que eu intitulei Território do Alto Sertão da Bahia e seus repertórios culturais, é um mix de algumas reflexões pessoais, junto a algumas reflexões da minha tese, que está próxima de ser defendida, e que eu julgo pertinentes para a abordagem dessa noite. Portanto, a minha missão não é muito fácil, que é tratar da questão de território, né? E eu queria dizer que essas questões referentes ao território, elas surgem pautadas nas nossas discussões em um momento relativamente recente, né? Eu, na condição de historiador, e todo historiador sabe que o que pauta as nossas ações de pesquisa, de reflexão, é o próprio presente. É dele que a gente retira as temáticas, as questões, as implicações, os questionamentos, os problemas, que nos conduzem a um processo de pesquisa. Portanto, foi a partir do referencial de política adotado ainda em 2009 no território baiano, no estado da Bahia, quando ela pauta as ações de gestão da sociedade, né, pelo Estado, e especificamente da gestão da cultura, a partir dos chamados territórios de identidade. Desde então, as questões referentes ao território voltaram com alguma força, né, a pautar as nossas discussões, especialmente discussões locais, regionais, né? Porque as questões que se referem à identidade territorial, eles estiveram associadas não só à autorreferência, né? Como é que esse território se sentia enquanto território de pertencimento, né? E optou-se, nesse momento aí, há pouco mais de 10 anos, pelo conceito de território de sertão produtivo, né? Que é uma desinência atual, moderna, creio que pautada em marcas históricas, claro, mas referência a um território que, embora dos sertões, sempre foi um celeiro importante de produção de alimentos, de produção de outros gêneros, e que subsidiou a cultura baiana, a economia baiana, a economia regional. Então, é desse lugar que eu retiro também as minhas reflexões para pensar um pouquinho os contornos desse território e os questionamentos que se lançam sobre ele, já que o conceito Alto Sertão da Bahia é um conceito histórico com o qual lidamos, mas que não é tratado oficialmente pelos órgãos de estatística, como o IBGE, ou pela própria geografia regional, que regionaliza os sertões, regionaliza a Bahia a partir de outros referenciais, né? Região Sudoeste, Serra Geral da Bahia, enfim, e as micro-regiões, enfim. Mas ainda assim prevalece a desinência Alto Sertão da Bahia,
e que, portanto, é um referencial histórico, político e cultural, sobre o qual eu lanço algumas reflexões. O conceito de sertão, todos já sabem, ele é um conceito muito presente na vida colonial brasileira, mas muito demarcada em finais do século XVIII e início do século XIX, quando a América Portuguesa, dentro do conjunto do Império Português, e, portanto, eu já estou dizendo que eu vou falar do meu lugar de reflexão, que é a história, opta por ocupar esses sertões. Já que a América Portuguesa ganha centralidade, né, o Império Português perde outras regiões do globo, a exemplo do Estado da Índia, bem defasado, e o Império, que era um Império mercantil, passa a ser um Império agora territorial, o território passa a ser central. E, nesse sentido, a própria necessidade da coroa portuguesa reforçar a sua atuação e seu poder faz com que esse território seja visto como uma fronteira, uma das últimas fronteiras internas sobre as quais se lança esse Estado na perspectiva de incorporá-lo efetivamente aos domínios da coroa e, a partir dele, gerar um processo de incorporação econômica, política e social que pudesse dar sentido, né, a esse território dentro da própria coroa. Tá? E foi uma estratégia também da coroa se patrimonializar para enfrentar as grandes casas nobres da Europa. Então, o sertão vem de um conceito mais amplo, né? Eu coloquei um texto aqui, mas na verdade é uma referência aí, por exemplo, do Russell Wood, que lembra que o sertão, na verdade, era um conceito usado com certa etnocentria, né? Como uma fronteira distante, longe do conceito de civilização. Esse conceito ganha contornos novos, e a partir do século XIX, o sertão, por exemplo, passa a ser uma fronteira, um território a conquistar, e, portanto, para muitos era o lugar onde as pessoas se lançavam de forma aventureira à busca de constituir grandes fortunas, né? Já que a sociedade aristocrática do litoral não permitia a incorporação dessas categorias, especialmente categorias intermediárias, né? No entanto, o território e o processo de territorialização, ele se dá numa evolução, portanto, digamos assim, categórica, na medida que esses sertões vão sendo ocupados, porque o sertão, que antes era um lugar, né, um lugar distante, um lugar ermo, uma fronteira a ser conquistada, passa a virar uma região, né, ou seja, ela passa a ser politicamente dominada, então estabelece-se uma ideia de região de alto sertão, de sertões de cima, de sertões de baixo, e essa categoria mais genérica de região, no século XIX, na minha perspectiva, ela ganha um novo conceito, que é o conceito de território, né? E o conceito de território, ele se dá por um processo de apropriação e de reprodução das relações sociais estabelecidas nesse espaço, tá? Então, o território, ele ultrapassa, portanto, uma dimensão política, ele se desdobra numa dimensão econômica, numa dimensão social, numa dimensão cultural, portanto, ele ganha certa personalidade. Então, é disso que eu vou, a partir disso que eu vou observar e pensar um pouquinho os referenciais históricos para o que nós chamamos de Alto Sertão na Bahia. Esse é um mapinha conhecido de muitos, de domínio comum praticamente, em que mostram os sertões da Bahia ainda no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, e essa trajetória dos caminhos do sertão, que uniam a então capitania de Minas Gerais à capitania da Bahia, por onde os mineiros escoavam sua produção, ou via trechos do São Francisco, ou via os caminhos do sertão de dentro, que passavam, portanto, nesse espaço demarcado por um traço vermelho aqui, da região que nós chamamos de Alto Sertão da Bahia. Portanto, passava por esse território que mais tarde virá a ser a Vila de Caetité. Eu vou falar desse território, a partir, portanto, de uma dimensão política e depois de uma dimensão cultural, no século XIX, a partir da constituição da Vila de Caetité. Por algumas razões. Porque essa vila que é construída no início do século XIX, ela tem uma dimensão territorial muito abrangente, né? A sua extensão girava em torno de 52 mil quilômetros quadrados. Para a gente pensar o que é isso em termos de extensão territorial, é praticamente o dobro do estado de Sergipe. E é muito maior que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e de Alagoas, com seus 46 e 48 mil quilômetros quadrados. Então, era uma região extremamente extensa, dispersa, mas que ganha com a emancipação da vila uma personalidade política, né? Uma autonomia política. E essa autonomia política gera aqui, portanto, uma elite política que vai gerir esse território. Eu não quero estressar vocês muito com esses conceitos mais gerais e mais teóricos, assim, o objetivo não é esse,
mas é apenas para traçar algumas linhas de reflexão sobre os quais eu quero chamar um pouco mais a atenção. Especialmente quando eu vou querer pensar o que eu estou chamando de repertórios culturais aqui sobre o território do Alto Sertão na Bahia. Tá? Eu queria, antes de seguir, portanto, lembrar que a ação do historiador é uma ação que lida com a memória social, com a memória coletiva, né? E essa memória tem vários sentidos possíveis, né? Então, ela não é tão somente um ato evocativo do passado. Dizer, memorar, rememorar ou comemorar não é só lidar com a memória plasmada do passado. É, antes de qualquer coisa, pacificá-la no presente, compreendê-la racionalmente, produzir sentidos, portanto, que possa lastrear, que possa legitimar as ações desse presente. Tá? É também lutar contra os silêncios, contra os esquecimentos, que são sempre pauta de ações deliberadas, que a gente entender que sobre um determinado território, e particularmente o território político, você tem uma dimensão de lutas de categorias, de lutas de classe, efetivamente, né? De disputas sobre esse território. Né? E essas disputas é que pautam a própria história. Portanto, a memória, dentre outras coisas, serve, e aí vou lembrar o Elie Wiesel aqui, um ativista judeu-americano, para dizer, a memória é uma forma de protesto. Lembrar algo importante e evitar, quem sabe, uma atrocidade. Então, já que falamos de museu, que é um dos lugares da memória em que processa a memória social e coletiva, memória coletiva, a gente pensar por que, então, que a gente lida com essa memória, né? Por que o museu se debruça sobre ela e quais significados a gente pode trazer para ela. Trouxe algumas reflexões, mas, obviamente, existem outras que nós podemos trazer. Então, quando a gente volta ali para o território baiano e percebe a ocupação dos sertões, nós vamos ver no primeiro mapa em verde a ocupação do litoral baiano, no segundo momento em laranja ali a ocupação do Vale do São Francisco pela pecuária ainda do século XVII até início do século XVIII. No terceiro e quarto mapas, manchas que começam a ocupar os sertões de dentro, que é entre a mancha verde e a mancha laranja, ou seja, as regiões que se ocupam desses sertões. Então, voltar para esse passado, lidar com essa memória que se refere a esse território, é uma forma de lançar luz sobre ela, de ressignificá-la, de buscar nelas raízes de compreensão de questões do presente. Então, feita essa advertência, que nosso objetivo como historiador não é ficar no passado pelo passado, mas antes disso, buscar significados da sociedade atual nessas referências culturais, a gente vai entender que, portanto, é uma reflexão que tem tudo a ver com esse processo de reflexão sobre a origem do Alto Sertão na Bahia. Né? Aqui eu faço uma demarcação rápida de como é que se dá a ocupação dessas zonas, portanto, e um pouco aqui abaixo a chamada Zona Algodoeira, né? Onde se localiza esse Alto Sertão na Bahia, onde se localiza a policultura, do qual nós vamos falar, portanto, uma região ocupada ainda no século XVIII, início do século XVIII, mas que no século XIX ela ganha essa personalidade política. Essa divisão dos sertões em regiões politicamente organizadas, elas começam, na verdade, em função do ciclo do ouro, né? Quando aí são fundadas duas grandes vilas que ocupam grande parte do centro-sul da Bahia, né? A vila de Santo Antônio da Jacobina e a vila do Santíssimo Sacramento das Minas do Rio de Contas, né? Nesse mapa nós temos aqui a vila do Rio de Contas, que ocupa essa porção centro-sul, né, do estado da Bahia, de onde advém a vila de Caetité, em 1110, né? Uma região que é vizinha de outra vila importante, que é a vila do Urubu, né? De onde, inclusive, parte desse território vai incorporar a essa vila, e, portanto, a minha premissa é de que essa Constituição Autônoma da Região Política, ela estabelece os contornos iniciais para aquilo que nós chamamos de Alto Sertão da Bahia. Tá? Aqui nós vemos a vila de Rio de Contas sendo dividida, né, por essa linha vermelha. A porção sul é exatamente a vila de Caetité, né? E por que eu estou dizendo que a origem dessa vila de Caetité sinaliza para a dimensão de um território não só politicamente, mas um território estruturado do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de uma certa identidade sociopolítica. Porque a partir dessa demarcação, nós vemos os outros espaços se desdobrando, né, e ganhando outras personalidades. Então, um território não se conhece na sua especificidade, né, por aquilo que ele expressa enquanto organização, mas também no exercício de alteridade. O que ele diferencia, então, de outros espaços?
tá? Nós, na sequência, vimos esse mapa que demarca um pouquinho a emancipação dessa vila no século XIX, né? Ao sul, nós vemos aqui a Vila de Caeté, com 2 territórios que foram, um que foi agregado ao território da antiga Vila do Urubu, né, que é esse território aqui à sua esquerda, né, achurado aí, e mais abaixo um outro território da então freguesia do Rio Pardo, né? Ainda no século XIX, as fronteiras com a capitania de Minas Gerais estavam abertas ainda, né? Então, parte desse território ainda era disputada entre Bahia e Minas, tá? E a freguesia do Rio Pardo era ainda pertencente à Vila de Caeté. Em 1840, nós vamos ter uma outra divisão desse território, com o surgimento da Imperial Vila da Vitória, aqui logo abaixo, à sua direita, tá? Nós temos a emancipação da Imperial Vila da Vitória, e o contorno, então, se torna, na minha visão, mais específico, ou seja, começa a se fechar o que nós chamamos de ciclo de territorialização, tá? Segundo os geógrafos, há um movimento de constituição dos territórios, da sua desterritorialização e da sua reterritorialização, tá? São movimentos de uma dinâmica que opera aqui no século XIX, que também é um pouco teórico para a gente tratar assim, mas que é um referencial para pensar como é que essa região constrói uma certa personalidade sociopolítica. Mais ou menos, no final do século XVIII, 1785, logo no pós-revolução industrial, há uma forte demanda, especialmente no centro dessa revolução, que era a Inglaterra, já que a revolução industrial foi feita em torno da indústria têxtil, né, uma demanda absurda pelo algodão. Esse momento coincide, no final do século XVIII, com a independência americana, que era a colônia britânica que fornecia algodões, né, o Cotton Belt, né, o cinturão do algodão americano, que fornecia algodão para a Inglaterra. Por conta, naturalmente, do conflito pela independência americana, deixa de ser esse espaço fornecedor. E aí surgem outros espaços fornecedores, né? Como o próprio Brasil, o Egito, a Turquia e, essencialmente, a Índia. E no Brasil, nós vamos ter 2 regiões específicas onde esse algodão se desenvolve com muita força. Então, vai ser, no caso da Bahia, em algumas regiões, eu vou descrevê-la rapidamente, e a região que pega de Pernambuco até o Maranhão, uma região extremamente vasta, extremamente importante na exportação dos algodões. Por que eu estou falando de algodão? Porque se essa região do Alto Sertão da Bahia teve a sua colonização inicialmente marcada pelo casco do boi, né, pela pecuária extensiva, tá? E as primeiras fazendas que se estabelecem aqui, elas se estabelecem e tem uma estrutura de vida extremamente precária, já que não haviam estradas, que as estruturas de produção eram muito regionalizadas. É em função do algodão que, no século XVIII, em função dessa demanda maior da Inglaterra, se desloca do litoral, especialmente da vila de Camamu, para a região do Alto Sertão, das chamadas Caatingas Altas, né? E nessa região do Alto Sertão encontra aqui as condições climáticas adequadas, de topografia, enfim, do ciclo bem demarcado entre chuvas e secas, né? E esse ciclo é fundamental para o advento do algodão. E é esse algodão que vai, na verdade, intensificar o que eu estou chamando aqui de produção de um território, né? Porque é a partir dele que os processos de produção coletivas vão se aprofundar e de reprodução dessa riqueza, portanto, dando mais consistência e mais unidade a essa região que passa a ser, portanto, o território do Sertão da Bahia. Então, nessa imagem, nós vimos aí um grupo de escravos, né, no plantio do algodão arbóreo, ainda uma variável da planta um pouco mais arcaica, e as referências daquela época, de que esse plantio do algodão que era tão vantajoso, que para cada escravo que se tinha em uma fazenda, ele era capaz de cuidar de 500 pés de algodão, o que lhe rendiam 62 arrobas e meia, que vendidas ao preço de época lhe conferia cerca de 250 mil réis, né? Praticamente a metade, conforme o mercado, mas a metade do valor de um escravo adulto, né? Se você considerar que esse escravo, em meio a esse plantio de algodão, cultivava os seus alimentos, esses alimentos os mantinham, né? Você faz com que essa mão de obra escrava, que é fortemente introduzida na região, vários estudos já foram aí, já foram consolidados, nós vamos ter que essa estrutura do Alto Sertão da Bahia se organiza em torno dessa lavoura algodoeira em finais do século XVIII e início do século XIX, pelo menos até 1840, 1830 com muita força, mas daí para frente, até 1870, meio cambaleante, a economia que
cheia de altos e baixos, intercíclica. Então, é a partir dessa economia que esses sertões da Bahia se conectam ao chamada economia agroexportadora, o comércio interno da América Portuguesa, né? E é nessa conexão nós vamos ter um afluxo de riqueza considerável que faz com que se intensifique o processo de ocupação desses espaços, né? E aqui, segundo as fontes que eu trago, né, aquilo que eu falei, o escravo, trabalhando na algodoeira, rendia cerca de 250 mil réis, né, cuidando de cerca de 500 pés de algodão, 1.364 maçãs produzidas, 4 libras por pé. Então, uma conta feita que faz com que a estrutura escravista nos sertões da Bahia seja extremamente sustentável e, portanto, a economia algodoeira é a economia que vai dar consistência, que vai dar profundidade e que vai constituir as grandes fazendas escravistas do Alto Sertão na Bahia. Além disso, nós vamos ter esse escravo produzindo, né, a chamada economia e a criação de gado miúdo, né, com porco, galinha, a produção do milho, feijão e mandioca e outros gêneros de alimentação, o que torna essa economia essencialmente sustentável, né? Junto a essa economia pulsante do algodão, nós vamos ter o tropeirismo, né, e o comércio de muares. Minha pesquisa identifica um comércio que é feito com os mercados do Sul, especialmente Sorocaba, que é o mais clássico deles, um grande centro distribuidor de muares por toda a América Portuguesa. Esses muares vinham do Rio Grande do Sul, que por consequência tinha conexões lá com a região de Rosário, na Argentina, um grande centro criador de muares. E entrava no Brasil anualmente, segundo os cálculos estimativos, cerca de 30 mil mulas. Para o Alto Sertão, você tinha regularmente tropas de 1.000 a 1.500 mulas entrando e daqui sendo redistribuídas por toda a região. Então, a constituição não só de grandes plantéis de muares, como também de grande presença de tropeiros, né, em uma economia tropeira com comércio de muares, e também incentivava os pequenos plantéis de criação de muares aqui. Na verdade, eram pequenos, eram poucos, porque realmente a criação de muares era uma tarefa, digamos assim, extremamente árdua, já que é um animal híbrido, né, do cruzamento dos asininos, né, do jumento com a fêmea, com a égua, e na verdade era um processo complexo, mas assim, ainda se tinha esses pequenos plantéis de criação e se via inclusive para a ocupação de alguns forros escravos, escravizados, que lidavam com essa criação de muares, né? Então, isso vai dando contorno a essa economia dos sertões, da produção policultora associada ao cultivo do algodão, e, em meio a isso, uma dinâmica de vendas e uma dinâmica muito presente, muito forte do comércio de muares, né? E, enfim, em outro momento, talvez, a gente pode trazer essa pesquisa com mais detalhes. Eu peço desculpas por ter feito assim tão en passant. Mas associada a essa economia, nós vemos a presença dos teares, né, dos tecidos grossos, para o fartamento de algodão. Né? Na minha pesquisa revela um consumo muito significativo de tecidos grossos, né? E, portanto, a disseminação dos tiares aqui pelos sertões, desde aqui até o norte de Minas, nós vamos ter a presença dessas engenhocas produzindo os tecidos para o enfardamento do algodão com uma atividade associada a ela, né? Algumas pessoas se especializavam na atividade financeira, fiduciária, no empréstimo, no financiamento da compra de escravos, na montagem de tropas, na aquisição de objetos de consumo, na atividade de câmbio. Portanto, havia uma dinâmica econômica, em algum outro momento também a gente volta a trazer para vocês. O comércio de secos e molhados, que era feito não só com a capitania das Minas Gerais, mas também com o porto de São Félix da Cachoeira, né? Havia um consumo muito grande pelas famílias sertanejas, famílias ricas, de objetos refinados, não só importados, mas produzidos em outros centros manufatureiros, tá? A criação de gado, que foi uma constante desde o século XVI, né? Inicialmente por abastecimento lá dos mercados açucareiros, né? Dos mercados do Recôncavo, inicialmente a Feira de Capuame, mas depois a Feira de Santana, que é um importante mercado de gado, né, mercado de carne, e uma economia de subsistência que também sempre lastreou, sempre demarcou essa economia sertaneja. Na minha pesquisa eu trago, e aí não dá para eu detalhar agora, a figura de um dos grandes mercadores que viveu nessa cidade
entre 1810 e 1116, que é o Antônio da Silva Prado. É o primeiro barão do Iguape com grandeza, ele foi uma figura importante em São Paulo, um grande empresário, banqueiro, aristocrata, a gente fala disso em outro momento. Mas o Silva Prado, por exemplo, das suas anotações, traz o financiamento da montagem de uma tropa, né? Em que ele fornece o dinheiro para o arrieiro, aquela pessoa que ia, digamos assim, dar suporte às tropas, né? Arriar e desarriar as tropas dos pousos e descansos em que havia, para a compra de farinha, feijão, toucinho, milho, a constituição dos surrões, né? Que deviam ser reencoirados constantemente, né? As buracas tinham gasto o seu couro e é preciso... Então, tinha atividade dos arrieiros e a atividade do pessoal que operava com couro, né, para fazer essa tarefa toda. E a gente vê, né, por essas fontes, não só a operação como se dava, mas o detalhamento de valores, de preço, o sal, o algodão, o toucinho, o milho, o feijão, né, todo o municiamento dessa tropa. E a gente percebe, então, essa dinâmica no século XIX com muita força, né? Espero muito em breve trazer a pesquisa com mais detalhes, a gente conhecer melhor como funcionava essa dinâmica dos sertões, né? E eu estou falando, quando estou falando de Vila de Caxias, estou falando de uma cidade, de cidade atual, não. Estou falando de um território imenso, como eu disse anteriormente, né? E, portanto, nesse território, após a emancipação da vila, organiza as estruturas de poder. Uma delas, uma das mais importantes, era o texto de ordenanças da vila, né? Que distribuíam companhias de milícias por todos os seus arraiais, né? Eram cerca de 12 ou mais companhias de milícias, e dentro dessas companhias de milícias, né, em que você ajustava essa elite aristocrática, você tinha a participação, fiz um trabalho de história social, identificando o perfil desses oficiais, né, dos oficiais das ordenanças, perfil social deles, e também, assim, a sua origem social. Muitos eram considerados naturais da terra, mas muitos vinham de Portugal, então havia uma presença, era um território onde havia uma circularidade muito grande de pessoas de fora, de outros centros, de Portugal, da corte do Rio de Janeiro, quer dizer, havia uma circulação muito grande de pessoas, particularmente com a emancipação da vila e a disputa pelos cargos camarários, né? Então nós vamos ter uma sociedade extremamente presente, circulando pelos vários arraiais, ocupando as principais funções, não só à frente dos textos de ordenanças, mas também enquanto juízes vintenários, escrivães, tabeliães e os demais oficiais que compunham o território da vila. Então havia, com essa estrutura política, houve um processo de normatização, de ordenamento social dessa sociedade, né? E nesse processo de ordenamento social, como eu falei, as companhias de milícia e ordenanças, os juízes vintenários e seus escrivães, a constituição de outras estruturas de poder, como o poder judiciário, na verdade, a estrutura de poder era essencialmente jurídico-político, né? O aparelho de justiça que operava como expressão do aparelho político, a gente pode depois ter um tempo para ver isso. Portanto, havia um caráter extremamente punitivista, né? A presença de um controle não só da sociedade das elites brancas e endinheiradas, mas também de sociedades dos homens que não participavam das estruturas de mando, né? Então, havia os homens de governança da vila, mas havia os homens que estavam fora dela, e, portanto, todos eles eram submetidos a estruturas legislativas, né, extremamente duras, né, no certo sentido. Tá? Eu vou saltar um pouco aqui, para não ficar preso a alguns detalhes. Eu falei antes da solicitação das mercês, né? Naquela época prevalecia essa ideia de que o indivíduo ele era um vassalo da coroa e, portanto, ele buscava formas de prestar serviço a essa coroa e depois requisitar dela a concessão de mercês, portanto, agia, às vezes, por conta própria, né? No combate aos índios, no combate aos aquilombados, a presença, nos registros que eu trago, a presença de um capitão do mato, a presença das ordenanças das companhias de homens pardos, né, em que era um espaço em que os pardos crioulos e mestiços buscavam para poder reafirmar ou demarcar o seu lugar social, né, e, em certo sentido, de fazer opressão também aos escravizados. Portanto, as mercês eram um grande elo que unia o colono aqui na vila, aqui na ponta, ao interesse da coroa, né? Então, era
por meio das mercês que ele requisitava da coroa, o que ele julgava como justa e legítima remuneração, digamos assim, compensação por toda a sua doação na dizimação dos índios do território, por exemplo, que é uma das questões que estão abertas aí para a gente discutir. Portanto, me perdoe se eu fui meio superficial na abordagem, também não poderia ser mais complexo, porque o tempo é restrito e também a abordagem é um pouco insossa, né, por ser um pouco teórica. Eu, a partir dessas questões, elenco, para ser sintético nessa noite, o que eu chamo de alguns repertórios de questões importantes, a que nós devemos ter atenção no nosso cotidiano, mas, sobretudo, que joga para o MASP, como eu falei, como um dos centros de memória do território, desafios a pesquisas e, portanto, uma forma de acessar essa memória coletiva, de disponibilizá-la, da gente um pouco desvelar certos significados, ou seja, uma didática operativa da sociedade sertaneja, entender suas especificidades, entender suas manifestações, entender que cultura não serve apenas para diletantismo, serve também, mas a cultura ela está especificamente articulada com a vida operacional de uma sociedade, das suas necessidades do cotidiano, dos seus processos de organização política, das suas lutas e conflitos, dos seus embates. Portanto, pensar a memória não é pensar a memória de forma, como eu disse, pacificada apenas, né? Apenas uma forma contemplativa, mas é problematizá-la acima de qualquer coisa, entender os conflitos que advêm dela, que jogam para a sociedade atual os seus contornos. Então, eu elenquei, por exemplo, alguns repertórios culturais. Por exemplo, o primeiro é o universo religioso. Todos sabem que no século XIX esse universo é todo marcado pelo catolicismo, exatamente porque a concepção de Estado imperial que tinha sobre nós, até o início do século XIX, né, chamado Império Luso-Brasileiro, era de que o rei, acima de qualquer coisa, ele era uma expressão da vontade divina. E, portanto, era preciso que a sua manifestação de poder estivesse associado e legitimado pelo elemento religioso. Assim, portanto, esse escopo de expressão religiosa que estava calcado no catolicismo produziu sobre nós um conjunto de referenciais que hoje nos cabe olhar e pensar enquanto museu para ver os seus significados. Então, uma delas, por exemplo, são as formas de representação desse sagrado, né? Como é que a sociedade lidava com o universo sagrado, lidava com no dia a dia com as suas devoções, como é que ele ritualizava a sua vida cotidiana em relação ao imponderável, né? Às secas, às calamidades, à fome, às guerras, aos conflitos. Como é que o elemento religioso banha essa relação e como é que ela estabelece formas muito particulares de reagir com ela. Portanto, nas manifestações de reza, como se dizia, de penitência, nas manifestações de clamores, nas suas manifestações de promessas. Então, nós vamos ter vários exemplos, né? O sertanejo, sobretudo em anos de muita seca, sabe, pelo menos aqueles que têm uma memória ligada ao universo rural, o que era a sociedade saíram em apelo lá para molhar o cruzeiro do lugar, para botar flores no cruzeiro e pedir a ação do divino para que a chuva possa alterar essa realidade concreta, né? As devoções aos santos de devoção que produzem sociabilidades muito específicas, né? Então, você imagina que nesse universo agiológico, que é o panteão dos anjos e santos aí, nós vamos ter as devoções particulares. Essas devoções eram também formas de você agrupar socialmente, né? As populações negras, que em sua maioria eram devotas de São Domingos, de Santa Bárbara, de São Benedito, né? São santos de devoção negra, ou dos artesãos que se voltavam para São José, que era artífice, portanto, era o santo de devoção, particularmente aí dos mulatos, dos mestiços, que tinham atividades manuais, né? As devoções das camadas mais aristocratizadas, do Santíssimo Sacramento, as devoções, né, voltadas para Nossa Senhora da Graça, da Glória, enfim, para outras devoções possíveis. Então, e em meio a isso, as manifestações sincréticas, né? Como é que elas demarcam espaços particulares de fé, como é que elas demarcam apropriações, digamos assim, sorrateiras, do universo religioso, mas dando um outro contorno, né? Resgatando manifestações que foram, de alguma forma, subjugadas pelo universo religioso corrente, de alguma forma, que se impõe socialmente. Então, se nós olharmos em cada canto desse território, identificamos
os vários altares, por exemplo, essa mística sincrética que é muito presente no território, os cantos de devoção, de lamento, as práticas que se dão, por exemplo, na Semana Santa, né, em relação às mulheres, que não podiam sorrir, não podiam pintar as unhas, não podiam, quer dizer, tinha um conjunto de ritualística que se referia a essa relação com o sagrado. E o sagrado, portanto, ritualizava a vida social e demarcava a vida social, mas também sinalizava a própria hierarquização dos espaços sociais, né? As manifestações das procissões, onde até muito pouco tempo, há muito tempo, você tinha uma espécie de espaço de manifestação das estruturas de poder, das hierarquias sociais, e, portanto, eram representações, além do universo divino, também do universo social e humano. Portanto, esses são repertórios importantes para se pensar, né? Aqui duas imagens, uma da festa de Santana, outra da festa do Divino, né? Nós sabemos, são imagens do domínio comum, domínio público, mas que são demarcadores desse espaço do sagrado. Como é que esse espaço sagrado ritualizava a vida social, né? O tocar do sino, as ladainhas, as rezas, as novenas, as trezendas, os tridos, que eram formas com que a sociedade lidava com o tempo, né? E a partir dela organizava a vida social, a vida particular também. Um outro repertório está ligado ao universo socioeconômico, extremamente marcado por aquilo que eu falei anteriormente, né? Por uma sociedade onde prevalece a policultura e, portanto, a distância de outros mercados faz com que haja um desenvolvimento do artesanato local. Mas sobre isso também algumas marcas que eu queria chamar a atenção. Por exemplo, se você percebe hoje a geolocalização de algumas comunidades rurais aqui do território, inclusive algumas que são núcleos do museu, né, especialmente as comunidades quilombolas, né, elas estão em áreas marginais, elas estão periféricas ao que eram as antigas fazendas produtoras de algodão, criadoras de gado e de outros produtos, né. Se você pega um lugar e pega a própria etimologia do termo gurunga, você vai perceber que Gurunga se refere a um lugar pedregoso, um lugar infértil. Se você visita uma comunidade como essa, que é o Núcleo Museológico do MASB, você não vê com a abundância, a presença das grandes lavouras, por exemplo. São os pequenos quintais de milho, muito acanhados, mas é uma comunidade que tem uma marca importante, é uma comunidade que sempre buscou ali na mata local os recursos por artesanato local, o fabrico de chapéus, o fabrico de, né, quando em alguns locais, o fabrico de cerâmicas, né? Então, onde não havia possibilidade da economia mais complexa, se desenvolvia arranjos econômicos e produtivos muito simplórios, entre aspas, mas ligados à sua história com o lugar, né? A história, né, com o lugar. A comunidade de Tamboril, também, município de Caporã, as comunidades aqui, quilombolas do território do município de Caeté, todas elas têm uma aproximação muito grande com regiões de pé de serra, de recantos, né, para alguns chamam de fundo de pasto, né, ou de marginais à área, digamos assim, a área produtiva, e uma presença muito grande dos artesanatos, a presença, inclusive, de uma influência, não só de uma relação desse homem com o meio ambiente, das suas precariedades, mas também de uma influência da cultura afro-brasileira, da cultura indígena, tá, que dão os referenciais para essa comunidade produzir cultura, essencialmente, ou seja, produzir os seus meios de vida, tá? Nós vamos ter uma sociedade marcada pelo trabalho familiar no campo, né? Quem tem um pé na zona rural aqui, acho que a maioria de nós percebe como no campo, aqui na região do Alto Sertão, nós temos a presença do trabalho familiar, as famílias numerosas que trabalham lado a lado com os pequenos plantéis de escravos, né? É uma marca histórica do território. E, portanto, essas histórias vão se incorporando a um repertório cultural que ainda está aí a ser desvelado, a ser processado, né? Cada item desse repertório tem um significado muito particular. Portanto, o que a gente fala aqui é de um desafio, de um convite, portanto, para que, a partir no museu, a gente busque desvelar esse repertório de conhecimentos, né? Uma relação de fazeres, saberes associada à minifundiarização rural e policultura sertanejas. Uma das marcas do Sertão na Bahia é a sua fragmentação territorial, na essência, né? Salvo pequenas exceções, as comunidades se estabelecem em vales, né, nos sopés das serras, porque é uma região de serra, na sua maioria, e nessas serras desenvolvem os pequenos sitiantes, não os grandes latifúndios, né? E esses sitiantes, né, de território de 50 a 200 hectares, você estabelece uma policultura, né, e saberes muito particulares, desde sempre as pequenas roças de algodão, produção de tecidos,
produção de uma culinária interessante, doces, de requeijões, que era uma forma, o requeijão era uma forma de você preservar a quantidade de leite que havia, né? Como você não tinha como você preservar esse leite por refrigeração, transformá-lo em requeijão e em queijo, mas sobretudo requeijão com a marca da região, era uma forma de você preservar esse nutriente por mais tempo. Né? Os instrumentos de caça que todos conhecemos aí, de influência indígena, né? As arapucas, as formas de armadilha para caça, de uma sociedade que dependia da natureza local, oficinas artesanais, chapéus de cerâmicas, portanto, há uma associação muito clara entre esses arranjos socioeconômicos e as manifestações culturais do lugar. A presença dos carros de boi aqui, que já é uma marca histórica, todos sabem, quando eu digo aqui, ele se estende por todo o território, né? O carro de boi sempre foi uma das marcas do pequeno e médio proprietário dos sertões, né? As pessoas mais humildes, cada uma delas, se você vê o desfile de carro de bois durante a Festa Santana, que ainda hoje é um pouco alegórica, mas ainda existe, vocês percebem, inclusive, pela própria natureza, pelo próprio perfil dos bois que as fazendas mandam, né? Quais são os perfis econômicos dessas famílias, né? Os bois mais enfeitados, mais vistosos, mais deslumbrantes, como esse da imagem, ou aqueles mais precários, no certo sentido, você começa a ver uma expressão dessa hierarquização das comunidades rurais e a presença do carro de boi dentro da cultura bovina de forma geral, né? O uso do couro e outras coisas mais, que eram recursos muito usados aqui. A memória local dá conta, por exemplo, que até na manutenção das estradas de rodagem, o boi era usado, né? As estradas eram consertadas com juntas de boi que arrastavam couros, e sobre eles eram depositadas terra, né? Então essas juntas de boi eram usadas para deslocar terras para poder repor as estradas após as chuvas, e, portanto, é uma presença histórica muito marcante na economia e na sociedade sertaneja. E, por fim, o universo urbano. Eu peguei só 3 pontos para não me alongar demais, eu sei que estou extrapolando razoável, mas o universo urbano que foi marcado desde, pelo menos, o final do século, segunda metade do século XIX, por um discurso e por uma prática e uma estratégia, portanto, de uma sociedade que pretende se urbanizar e se tornar civilizada, né? E cria uma forte oposição às sociedades do campo, né? Isso demarcava os contornos sociais de época, né? A presença de alguns equipamentos de cultura finais do século XIX, início do século, particularmente com a República, né? A República que inaugura um pouco isso, esse espaço da sociedade letrada. No caso da Vila Caetité, nós vamos ter isso um pouco recuado no passado aí. Tá? Desde 1814, a vila tinha uma cadeira de gramática latina, tá? De um latinista famoso, que era padre e também foi vereador, foi político local, chamado Antônio de Queiroz Osório, eu também trago da minha pesquisa. E Queiroz Osório era um latinista muito famoso que atraía pessoas de regiões muito distantes. Tá? E, portanto, a presença da sociedade letrada, produtora de cultura, escritora, e tinha uma prática social de compartilhar as leituras, né, nos saraus das sociedades mais urbanas, aristocratizadas, a leitura cotidiana, o compartilhamento de livros, de ideias, de revistas de modas, modistas que vinham de outros centros, a expressão arquitetônica, especialmente no casario, especialmente com o advento da República, né? A mudança dos perfis arquitetônicos do lugar dão conta desse gosto pelo universo urbano, pela urbanidade e, portanto, por expressões, inclusive, de poder. As antigas casas com beirais e eiras muito expressivas dão lugar às platibandas, né? As platibandas que eram demarcações ali, bordados, digamos assim, na arquitetura, que expressavam a própria importância da família, né? O poder que a família tinha localmente. Os espaços de política, né? Espaços de manifestações cívicas, como aqui o 2 de julho, como atos cívico-patrióticos que demonstram essas imagens. As procissões, como eu falei antes, a festa de Santana, a festa do Divino e outras festas aqui, por volta da década de 30, aqui no espaço da Praça Santana, as missões, né, que eram tidas aí que por outros gente de outros lugares, né? Essa foto que retrata a imagem da própria catedral aí já já bem, acho que é década de 40, se não me engano, essa imagem, não tenho a data exata. Ao fundo nós vamos ver o Teatro Centenário,
né, com outra expressão de uma sociedade que tinha um gosto pelo refinamento, pela manifestações artística e cultural. Aqui, no 2 de julho, a manifestação aí da burrinha e outras expressões mais. A própria escola normal, que desde 26 até 56, portanto, durante 30 anos, foi um centro formador de professores para a região e, portanto, um centro importante, onde boa parte das escolas da região foram produzidas a partir dessa escola normal, né? Aqui as normalistas em desfile pelas ruas, aqui em aulas aqui à esquerda, enfim, atividade escolar, né? Aqui com o professor Alfredo, também as normalistas se apresentando, né? Um modelo de escola que para a época é extremamente inovador, né? Porque mudava o referencial na relação com o sujeito, com a criança, com o corpo, com o feminino, enfim, com outras referências que merecem posterior reflexão. As ações sociais, sociabilidade, aqui um piquenique feito nas proximidades aqui na Água Quente, né, com uma das bandas sinfônicas aqui, filarmônica, né, da cidade, que é noticiada no jornal Malho. Esse 1º de maio na Bahia, que foi em Rio de Contas, né, enfim. O advento da luz elétrica, que para nós aqui na década de 20, né, se não me engano, 1924, e posteriormente a usina elétrica, que é uma marca de várias cidades da região, né, a chamada luz elétrica ao motor, água encanada, a presença do teatro, o próprio espaço religioso como espaço também social, também cultural, também cívico, né, não apenas estritamente religioso, tá? Aqui uma visita à Fazenda Flor da Índia, né, que pertenceu aqui em 34, 32, pertenceu à diocese, mas depois foi vendida. Era um espaço importante. Então, senhores e senhoras, como eu falei um pouco rápido, um pouco en passant, eu deixo essa minha reflexão na perspectiva da gente poder tecer daqui por diante algum tipo de reflexão que nos permite pensar os contornos desse território, nos permite pensar de que maneira, enquanto museu de território, a gente pode lidar com esse repertório de memória, de história e de cultura do lugar, e sobre ele estabelecer referenciais da ação do próprio MASB e da sociedade que, não só sobre o MASB, mas sobre outras instituições, estabelece suas linhas de trabalho, de ação, de pesquisa. Eu quero agradecer e pedir desculpas por ter extrapolado o tempo razoável para a apresentação e me coloco à disposição, provavelmente, se houver, né, algum debate final. Muito obrigado, estou à disposição.